Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 9, e vou também ler o capítulo 14 e o verso 6. São dois textos bastante conhecidos. Eu quero fazer uma aplicação rápida para a meditação nossa nesta noite. O verso 9 do capítulo 10 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O verso 14 e 6 diz: Eu sou o caminho. Certo. Quero me basear sobre estes dois textos bíblicos. Jesus como porta e Jesus como caminho. Porta. Eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta. Porque a questão aqui é questão de salvação. Ele disse eu sou a única porta que conduzo o homem para a salvação. Lá no 14,6 ele disse eu sou o caminho. Você entra pela porta e encontra o caminho. E agora você vai caminhar neste caminho. Se nós lermos aquele contexto que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, verso de número 21, Isaías vai dizer: Este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, se eu levar você para aquela mensagem do próprio Cristo, no verso 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer no verso 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o homem para a perdição. Muitos são os que entram por ele. No verso 14 ele diz: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida. Ao contrário do 13, ele diz: poucos são os que conseguem encontrar. Quantos encontraram a porta? E quantos estão caminhando depois que acharam a porta no caminho? Este é o caminho. Não saia do caminho, continue. Você está no endereço certo. Se eu levar você para o livro de Provérbios, capítulo de número 12, o verso de número 14, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o sábio diz: o fim deste caminho não tem promessa, não tem esperança, não tem vida, é um caminho de morte. Então o conselho de Deus é: não saia do caminho. Você já encontrou o caminho, você é um bem-aventurado. O que devemos fazer, pastor, é caminhar com paciência no caminho. E Deus não nos cansa de nos aconselhar, para que nós não saiamos do caminho. Deixa eu levar você para um texto, no livro das origens, no princípio de tudo, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, no verso de número 6 e 7. E disse Deus a Caim: por que tiraste
E por que descaiu o teu semblante? Deus tentando convencer o homem a não tomar uma decisão errada. Deus aconselhando o homem que ele pense antes de agir e que não deixe que o seu coração mau faça ele cumprir o seu desejo. Olhe bem. E Deus vai dizer para Caim, Deus dando um conselho para Caim, se você ler o contexto, era a apresentação de um culto, de uma oferta, porque o verso 3 vai dizer, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe uma oferta da terra ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim grandemente e descaiu o seu semblante. Aí Deus chegou e disse, rapaz, por que você está triste? Por que você está irado? Olha para o verso 7. Se tu fizeres o bem, olha o conselho de Deus, não haverá aceitação para ti. Deus está me aconselhando esta noite e dizendo, Davi, se tu parar, pensar, refletir, ouvir a minha voz e atender o meu conselho, eu não serei contigo. Deus está dizendo para você esta noite, dando um conselho, como deu para Caim. E disse Deus a Caim, se tu fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Mas se tu não fizeres o bem e não ouvires o meu conselho, o pecado jaz à porta. Está perto. Irmão, cuidado. Irmão, vigie. Atente para o conselho de Deus. Quantos querem ouvir o conselho de Deus aqui? Deus está nos aconselhando esta noite como um bom pai, para que eu e você não venhamos a fazer aquilo que o desagrada. E ele vai dizer para Caim, o pecado está na porta do teu coração batendo, Caim. E se tu recusar ouvir o meu conselho, tu vais ser uma vítima. Se eu levar você para o capítulo de número 30, do livro do profeta Isaías, Deus vai dizer assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Sabe por quê? Tomaram conselho, mas não comigo. Se eu levar você para o capítulo de número 3, versículo 18, sabe o que Jesus disse para aquela igreja? Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo. Conselho. Quantas vezes nós recusamos o conselho de Deus? E daí, sabe o que acontece? Nós pagamos o preço. Por não ouvirmos o conselho de Deus. Mas deixa eu dizer, existe esta noite aqui, porta aberta. Existe esta noite aqui um caminho, é verdade, ele é estreito e difícil de encontrar, mas eu olho para você e vejo que você está em um lugar que é um lugar considerado um lugar santo. Se Jacó, na beira de uma estrada, deitado sobre um travesseiro de pedra, ele disse, acordado por Jacó do seu sono, disse, Deus está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e aqui existe a porta que leva o homem para o céu. Onde é que Jacó estava? Num culto? Na casa do pai dele? Não.
deitado à beira de uma estrada, fugindo da ira do seu irmão, numa condição difícil, mas Deus é Deus que nos surpreende, Deus é Deus que nos aconselha, Deus é Deus que nos chama a atenção, Deus é Deus que não está dependendo do tempo, da hora, Deus fala porque Ele é Deus. E sabe o que eu gosto? Do verso 17? E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Tema este lugar que você está. Porque isto aqui é uma porta aberta diretamente para o céu. Aqui Deus aconselha. Aqui Deus corrige. E se precisar, Ele açoita. Aqui Deus é o responsável por nos reger, para que nós não saiamos do caminho. Pense nisso. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, Deus está neste lugar, e eu não tinha sabido disso. Apenas um sonho que mudou toda a história daquele homem. Essa noite, Deus pode mudar a tua história. Pode. E quando Deus muda, é sempre para melhor. Por quê? Primeiro Ele vem com um conselho. Aconselho-te. Ai dos filhos que deixam de tomar o meu conselho, disse Deus. Então, nesta noite, ouça o conselho de Deus. Sabe por quê que Deus quer nos aconselhar? Porque se eu trazer você de volta para o último livro do Gênesis, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Sabe lá no capítulo de número 4, versículo de número 1, sabe o que João diz? Depois dessas coisas olhei, eis que uma porta estava aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Parece que está esperando alguém, né? Já viu uma porta aberta? Escute, o caminho é estreito, mas a porta está aberta. Para onde é que a porta está aberta mesmo, irmão? Para o céu. E o mais importante de tudo, que ninguém pode fechar essa porta. Se eu levar você para o capítulo de número 3, versículo de número 8 do mesmo livro, Deus, através do Espírito Santo, vai dizer para aquela igreja: eis que diante de vocês eu pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Mas eu voltar você para o livro das origens, para o capítulo de número 7, verso de número 1. E disse Deus a Noé: entra. Se Deus mandou Noé entrar, porque ele abriu a porta. Entra tu e toda a tua família na arca, porque eu te tenho visto justo diante de mim no meio desta geração. Entre para a arca, porque a porta da arca ainda está aberta. Mas escute, eu não sei por quanto tempo ela vai ficar aberta, porque o mesmo Deus que abriu a porta e deu ordem para que Noé entrasse com a família, lá no verso 16, e entraram conforme Deus havia ordenado, e o Senhor a fechou por fora.
Agora Deus não mandou mais ninguém entrar. Agora Deus fechou a porta que estava aberta. Os homens não quiseram entrar, não aceitaram o conselho de Deus. Agora Deus fecha a porta e guarda a chave. E quando Deus fecha a porta, ninguém mais abre a porta que Deus fecha. Qual é o conselho de Deus? É que você corra com pressa e entre na porta que está aberta e comece a caminhar no caminho que é Cristo. Por quê? Porque a porta vai fechar. E quem vai fechar a porta não é a Assembleia de Deus. Quem vai fechar a porta não é o pastor Hebron. Quem vai fechar a porta não é a convenção estadual e nem a convenção do Brasil. Quem vai fechar a porta é aquele que tem a chave. E deixa eu dizer para você, quando ele fecha, não tem chaveiro que abra. Porque se eu levar você para o capítulo de número 3, versículo de número 7, do capítulo 3 e 7 de Apocalipse, você vai ver o texto dizendo assim, olha, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então o conselho de Deus para mim e para você é que tem porta aberta esta noite aqui. Tem porta de cura, tem porta de libertação, tem porta de prosperidade, mas antes de tudo, tem porta de salvação aberta no céu. A porta vai fechar. Se eu levar você para o capítulo 25 de Mateus, versículo de número 10. Diz que tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E entraram com ele para a festa, e fechou-se a porta. Depois que fechou-se a porta, como lá no passado, alguém bateu na porta e ouviu a triste notícia dizendo, eu não vos conheço. Quantos conhecem ainda a voz dele? Ainda quantos percebem a voz? Ainda quantos conseguem entender a voz? Quantos conseguem entender a voz? Depois que a porta se fechou, alguém bateu. Disse, nós ficamos para trás, nos atrasamos. Fomos comprar azeite, tentaram até uma explicação justa. Ele simplesmente disse uma palavra, eu não vos conheço. E por que será que ele disse que não conhecia? Porque se nós voltarmos para o capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 21, sabe o que Jesus vai dizer? Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por que Noé entrou na arca? Porque se você voltar para o capítulo de número 6, versículo 22, assim fez Noé tudo quanto Deus havia aconselhado. Mas se eu levar você para o capítulo de número 15 de Mateus, versículo de número 8, olha que texto difícil. Este povo, disse Jesus, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu volto com você para o verso de número 10 do 25. E tendo elas ido comprá-lo, caminhando no caminho largo, poucos são os que
encontro. Entrai pela porta estreita. Cristo é este caminho. Andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que eu olho para aquele texto do capítulo 2, versículo de número 9 e 10 de 2 Coríntios? Paulo vai dizer assim, ó: quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta em Cristo. Oh, glória a Deus! Abriu-se uma porta. Mas se eu levar você para o 16 e 9, ele disse: uma porta grande e eficaz se me abriu. Ponto. Há muitas adversidades. Não importa. O que importa é que a porta está aberta. O que importa é que existe um caminho. E o que importa é que este caminho, por mais estreito e difícil que seja, ele tem uma promessa no final. O final dele é vida. O final dele é salvação. Caminhar nele não é fácil, porque se fosse fácil, ele seria largo, espaçoso. Ele é o caminho da renúncia. E se eu levar você para o capítulo 10 de Mateus, verso 37, 38 e 39, sabe o que Jesus vai dizer? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não renuncia e não toma a sua cruz e não me acompanha, também não é digno de mim. Veja que caminho estreito que é o caminho do evangelho. Mas não te preocupe, ele é caminho de consolo, ele é caminho de salvação, ele é caminho de vida, ele é caminho de misericórdia, ele é caminho de perdão. Como é que está? Você está caminhando em que caminho? Existe um caminho. Cristo é uma porta. A porta é Ele. Você entrou na porta e achou um caminho que também é Ele. Este caminho vai levar você para o céu. E se você, para mim, concluir a minha mensagem, lá no capítulo 24 de Mateus, ou melhor, o capítulo de número 22 de Apocalipse, versículo de número 14. Bem-aventurado, feliz, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ele vai dizer no verso que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. E no verso 16 ele vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E no verso 17 aparece a igreja. O Espírito e a igreja dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quantos têm sede aqui? Quantos têm sede? Sede, 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 sede. Ele é água para matar a sede. Quantos têm fome? Ele é pão para matar a fome. Ele é tudo em todos, para a glória de Deus. Fique de pé, por favor. Escute aqui, meu irmão. Olhe bem para o verso de número 26 do capítulo 21. O 24 diz que as suas portas não se fecharão de dia. Aproveite. As portas dos céus não vão se fechar de dia. Está esperando por você.
Mas no verso 26 nós temos um conselho, o 27. E não vai entrar lá coisa alguma que esteja com contaminação. Vou traduzir na linguagem manha. Lá não entra ninguém com vestes sujas. Mas só existe uma condição para entrar lá. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Já parou para pensar nisso? Se eu voltar com você para o capítulo 20, verso 15, o texto vai dizer assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado fora. A minha pergunta para mim e para você é: você está convicto de que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Porque só vai entrar um grupo de pessoas lá: os que estiverem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É o livro da certidão de nascimento, vamos dizer assim, para você entender. Quando você nasceu aqui, a primeira atitude do pai e da mãe é ir no cartório registrar, para que você não seja um indigente. No céu não é diferente. Quando você aceita Jesus, alguém escreve o teu nome lá. Davi Marco da Silva nasceu no dia tal, confessou Cristo Jesus publicamente como seu Salvador. O nome fica lá. E quando chega lá para ir, quando esta máquina chamada coração parar de bombar, e eu tiver que ir, alguém vai perguntar: consulta e vê se o nome está aí. E vai puxar a lista. Está aqui, Davi Marco da Silva. Bem bendito do meu Pai, possui por herança o reino que te está preparado. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, mas sobre o muito eu te colocarei. Aquele que vencer vai receber. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. E só vai entrar lá quem tiver o nome no livro da vida do Cordeiro. Você não precisa ser uma pessoa famosa para entrar lá. Precisa apenas de uma condição: ter nascido de novo. Você vai ver que no verso 27 ali: e não entrará lá no céu coisa alguma que tenha contaminação. Aí, se você parar para pensar, para me orar por você com bastante consciência, se eu levar você para o capítulo 1 de João, versículo de número 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, vivemos em plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Torna nós limpos. Você lembra que Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos, porque lá não entra nada sujo, pela palavra que eu vos tenho falado. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Se o inimigo sujou as tuas vestes espirituais, há remédio aqui esta noite. E o remédio é muito conhecido, é o sangue de Jesus. Porque se eu, para concluir, vou terminando aqui a minha mensagem, levar você para o capítulo 1 de Apocalipse, verso 5, diz João assim, ó: aquele que nos ama e no seu sangue lavou os nossos
pecados. Quem se lavou está limpo, né? Lavado. Ou seja, limpo diante de Deus. E para terminar, depois para orar. Verso de número 14 do capítulo de número 7. João viu lá no céu uma multidão e perguntou para alguém. E alguém perguntou para João: tu conheces, João? Ele disse: não. Aí ele vai dizer assim: estes são os que vieram do caminho estreito. E lavaram as suas vestiduras e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono e o servirão de dia e de noite. Posso orar, companheiro? Faça uma reflexão. Você não precisa vir aqui na frente. Pergunte para a tua consciência. Pergunte para você mesmo. Como é que você está? Pergunte para Jesus: Senhor, olha aí, consulta aí no instantinho aí. E vê se o meu nome está aí ainda. Porque se não tiver, meu irmão, não adianta pregar. Não adianta cantar. Não adianta ter carteira. Não está dizendo que se tu apresentar a carteira, pode entrar. Não, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não poderá entrar. Vamos orar? Ore comigo, amado Deus e Pai. No bom nome de Jesus, nosso Salvador, a porta, o verdadeiro caminho, que nos conduz pelas vielas da vida espiritual. Aqui está a noiva, a igreja, que tu remisse, comprasse com o teu precioso sangue. Ah, Senhor, este mundo está sujo, a lama do pecado tem sujado as nossas vestes, mas nós queremos aprender nesta noite contigo, o conselho teu. Senhor, nos enriquece com coisas espirituais. Oh, lava as nossas vestes com o teu sangue, coloca colírio nos nossos olhos, não deixa que a nossa nudez espiritual apareça, nos cubra com o manto da tua graça, o favor da tua misericórdia. Aqui há homens, mulheres, famílias, homens, oh Senhor, usa de beneficência, misericórdia, graça e favor, apaga os nossos pecados, cubra as nossas culpas e apague da nossa consciência, que o teu conselho possa surtir efeito em nossas vidas e o teu grande amor e misericórdia nos acompanhe nesta nova semana que temos que enfrentar. É a minha oração em nome de Jesus.